Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, em nome de Jesus. Amém? Vamos conversar um pouquinho sobre sociedades secretas. E eu quero agradecer a vocês as cartas que vocês enviam, né, para nós, a vocês que participam do Livro da Bênção e as pessoas que enviam e-mails pedindo opiniões, né, e comentários, né, sobre diversos assuntos. Um desses assuntos é sobre as sociedades secretas. Em primeiro lugar, nós temos que ver tudo em um tom de equilíbrio, nem 8 nem 80. Devemos saber que as sociedades secretas sempre existiram, desde o Antigo Egito até hoje. Outra coisa é que nem tudo que é secreto é ruim. Presta atenção. A igreja já foi uma sociedade secreta. Você pode lembrar que a igreja ela foi, durante muitos anos, em muitos países, uma sociedade secreta, onde os crentes escondidos adoravam a Deus. Tinha até símbolos e tudo mais, o símbolo do peixe, né, do Ixon, que era uma sociedade secreta, até que o rei Constantino, o imperador Constantino de Roma, decidiu apoiar os cristãos, e aí os cristãos saíram de dentro das catacumbas para os tronos. Pois bem, nem tudo que é secreto é ruim, Deus também tem parte secreta. Preste atenção, não adianta você que é evangélico ficar, meu Deus, os Illuminati estão dominando o mundo, meu pai. Sempre grupos dominaram o mundo. Se não fossem os Illuminati, seriam outros grupos. Os grupos secretos, existem inúmeros grupos secretos. E, repito, nem todo grupo secreto é coisa do diabo, do cão. Agora eles estudam fenômenos e fatos, né, espirituais. Aí temos aí maçonaria, Rosa Cruz, né, que são um grupo secreto softs, ou seja, são grupos secretos quase que não são secretos. A gente sabe onde é a sede, sabe quem é, quem não é, tudo mais. Mas existem grupos secretos terríveis, né? E particularmente, eles trabalham muito com o mundo espiritual. Na verdade, o mundo sempre foi dominado por grupos secretos, né? Os Illuminati é um dos grupos. Os Bilderbergs é um dos grupos que dominam o mundo. Para você ter ideia, a Segunda Guerra Mundial praticamente foi uma batalha entre grupos secretos. Hitler, que muitos pensam ser um oficial seco e cruel, Hitler era um dos maiores bruxos que a história apresenta. Hitler, ele participava de diversas sociedades secretas, era apoiado por diversas sociedades secretas, os seus oficiais e pessoas mais chegadas participavam de ocultismo e sociedades secretas, magia. Ele estudou com professores de oratória que trabalhavam com hipnotismo. Você acha que aquela força de Hitler, tão grande que até hoje ainda dura, era a inteligência magnânima de Hitler? Tem algo por trás. Existia uma sociedade muito agressiva na época, chamada Vril. Essa sociedade, ela acreditava em muitas coisas espiritualistas, e Hitler gastou milhões de dólares com viagens ao Tibete, com oficiais que sabiam falar sânscrito, com descrição do sânscrito para o alemão. E essas sociedades secretas eram as grandes incentivadoras de Hitler a buscar um conhecimento além do que ele sabia. Há quem diga, e muitos estudiosos afirmam, que Hitler tinha contatos com extraterrestres, ou seres de outro planeta, ou demônios, ou anjos, seja como for, para fazer tantas armas. Quando a Segunda Guerra acabou, a Alemanha ainda era a sociedade mais evoluída da época, bem mais evoluída do que a Inglaterra e do que os Estados Unidos. A ciência deles evoluiu de uma maneira. Hitler tirou a Alemanha de dentro de um buraco, porque a Alemanha saiu da Primeira Guerra Mundial acabada, arrasada, tendo que pagar diversos impostos e com várias limitações impostas pelas outras nações. E os alemães viviam lascados, não tinham nem o que comer.
De repente se levanta Hitler, do Partido Comunista, por trás uma sociedade secretíssima chamada Vril, uma sociedade que trabalhava com a força Vril, ou seja, da energia. Eles acreditavam que existia uma energia, que eles podiam utilizar essa energia para dominar o mundo. Praticavam ectoplasmia, saía o líquido do nariz, saía o líquido da boca, do ouvido, da vagina, do pênis, formando seres. E esses seres conversavam com as pessoas, mesas se levantavam, copos voavam. Era uma prática extremamente praticada dentro do nazismo. Os nazistas, eles eram ocultistas por natureza. Praticamente a Alemanha estava se tornando uma nação cuja religião seria a religião Vril. Vril, que era uma sociedade secreta de brancos, que tinha a ideologia da superioridade da raça branca das demais raças. Eles acreditavam que os brancos eram filhos dos deuses. Mas Hitler reunia dentro dos seus oficiais centenas de sociedades secretas que se chocaram com as sociedades secretas dos judeus. Os judeus têm assim, sociedades secretas, são muitas, né? Uma delas é os Illuminati, são judeus, né? São de origem judia e eles dominam o mundo, usam aqueles símbolos. E vamos falar em outra palestra sobre os símbolos. Aqueles símbolos que eles usam, justamente, eles acreditam que os símbolos têm poder de mudar a natureza humana e de gerar e tendência para isso ou tendência para aquilo. Então por isso que quando aparecem aqueles símbolos tal, eles são secretos, mas os símbolos deles, eles soltam justamente para manipular as pessoas. Muitas dessas sociedades secretas vêm de Salomão. O grande rei Salomão, ele se tornou místico e quase bruxo depois que se desviou do judaísmo tradicional. Ele reuniu todos os bruxos, e ciências do mundo inteiro que falam sobre o ocultismo, poderes sobrenaturais, etc. e tal. Bem, Hitler era fascinado por isso. Hitler construiu o primeiro disco voador humano. Não estou dizendo que os discos voadores são humanos. Existe disco voador humano e existe disco voador de anjos. Anjos de Deus e anjos do diabo. Outra coisa, Hitler começou um projeto de máquina do tempo. Ele começou um projeto de um disco voador movido por ondas eletromagnéticas. As armas eletromagnéticas já eram de conhecimento de Hitler. Hitler desenvolveu parte da bomba atômica. O projeto da NASA, espacial da NASA, todos foram feitos por oficiais de Hitler. Depois que Hitler caiu, os americanos pegaram os oficiais de Hitler que trabalhavam com isso e levou para os Estados Unidos, e eles desenvolveram todo o projeto da NASA. Pois bem, existe muito mais por trás da cortina. Sociedades secretas existem sim. E nós não temos nada a ver com isso. Não adianta, porque eu sou um crente de tal igreja, eu não aceito isso. Você aceitando ou não aceitando, elas vão existir. Se você passar na frente deles, eles vão matar você. Entendeu? Então, o reino de Deus é um, o reino deles é outro. Mas o crente pode ser um político? Pode, não tem nada a ver. As sociedades secretas, elas trabalham mais num âmbito internacional. Elas visam um domínio internacional. Os Illuminati são até pacíficos perante outras sociedades que são super agressivas. E se você cruzar o meio dele, eles matam mesmo. Matam através de magia, matam através de acidentes, matam através de tiro, de bala, de veneno, de qualquer coisa. Os papas foram vítimas de sociedades secretas e eles, como dominantes, eles viviam rodeados de cardeais protegendo-os dessas sociedades secretas, que são secretas mesmo. Existem algumas que quase não são secretas. São grupos de pessoas que visam um domínio, são partidos políticos. Agora, aquelas pessoas que são contra a religião, diz que religião é coisa de burro e tal, queira ou não, fica essa mensagem. O mundo é dominado pela religião, sempre foi. Hitler, ele era um religioso. Hitler era um homem religioso. Aqueles sinais, a suástica vem das religiões hindus. Aquela suástica aparece em várias religiões do mundo. Aparece entre os ameríndios,
índios da América do Norte, América Central, aparece entre índios de várias nações do mundo, aquele símbolo, a suástica. Só que a suástica de Hitler roda ao contrário, né? E as outras suásticas para um lado e a de Hitler é ao contrário, é para o lado esquerdo. As demais suásticas eram para o lado direito. A suástica representa um símbolo indiano do poder, do deus Sol, do deus Brahma, do deus superior. A suástica. Tem outros símbolos, a SS, né, que é do Vril, né, até as bombas que Hitler criou, que é o V1, o V2, o V5, o V8, aquele V vem da sociedade Vril, que era uma sociedade dominante, secreta, cheia de magia e contatos com o outro mundo. Eles acreditavam que existia sociedades debaixo da terra e Hitler investiu pesado nisso. Eu fico incrível como às vezes um crente, uma pessoa que acredita em Deus, fica com pena, com seu dinheirinho guardando, com pena de dar na igreja, né, de fazer um voto, de lutar contra os demônios, enquanto Hitler investiu milhões de dólares naquilo que ele acreditava. Não, porque com Jesus tal, bem. Aí você vê que às vezes o camarada vai para uma macumba, mata, compra um boi, por 3, 4 mil reais compra um boi, dá para o bruxo fazer uma bruxaria com aquele boi, e quando chega na igreja, o pastor fala do voto tal, e o cara fica, não, porque 50 reais é muita coisa e tal. E o bruxo vai lá e contrata 3 mil tal. Às vezes investimos mais no mal, falando como humanidade, né? Investe mais no mal do que no bem. Quando chega o bem, a gente fica fazendo as nossas economiazinhas. Quando chega o mal, o cara investe com força. Hitler investiu com força. Agora aqui para nós, você acha que aquele poder de Hitler, todinho, que encantava as multidões, que transformou a Alemanha, era só falácia dele? Oh, Heil Hitler, a juventude, né? Será que foi só isso, só as palavrinhas dele, só a inteligência dele? Existia um poder por trás. A maioria dos políticos do mundo tem pactos, ou com Deus ou com o diabo. Mas que eles têm pacto, tem. Porque se eles não fizerem um pacto com um ou com o outro, eles levam cacetada e perdem. Perdem feio. Presidentes de nações fazem pactos, tem bruxos, né? Outros têm pastores, né? Lá nos Estados Unidos, né? O pastor Billy Graham é o pastor de muitos presidentes. Ele ora pelos presidentes, ele profetiza sobre os presidentes. Tem que ser assim mesmo. Ninguém consegue manter o poder se não tiver uma aliança com o mundo espiritual. E Hitler sabia disso. Hitler sabia disso. A sociedade vril estava impregnada dentro do nazismo. E o nazismo pegou tanta força. Os caras morriam por Hitler. Você pensa que Hitler dominava a nação com mão de ferro e a nação ficava reclamando. Ah, se a gente fosse votar em Hitler, a gente não votava. Mentira. Hitler era amado. O Führer, como era chamado, ele era amado, as pessoas idolatravam a Hitler, beijava, cheirava, abraçava. Ele era um ídolo na Alemanha. Ele realmente tirou a Alemanha de dentro de um buraco terrível. E a raiva dele contra os judeus, que os judeus também têm sociedade secreta. As sociedades secretas se chocaram. E aí eu posso afirmar que a Segunda Guerra Mundial foi muito mais por trás das cortinas do que pela frente. Pela frente tinha um bocado de jovens, coitados, pensando que estavam lutando pelo comunismo, pelo nazismo, pela sua pátria. Mas por trás tinham grupos secretos, mentes dominantes com pactos espirituais em guerra. Era vril contra outra sociedade de Illuminatis, os Illuminatis contra os vril, né? O vril é muito mais agressivo do que os Illuminatis. E com isso, muitos bestas morrendo na guerra e eles manobrando. Hitler era apenas um bonequinho de uma sociedade secreta, extremamente mística, cheia de poderes sobrenaturais, contatos com espíritos e anjos e extraterrestres, etc e tal. Aquele poder todinho de Hitler era um poder que ele buscou dentro da religião hindu, que é a religião que mais estuda a hipnose no planeta Terra. Os chefes hindus conseguem hipnotizar 10 mil pessoas.
Num estádio eles hipnotizam 10 mil pessoas. Eles conseguem fazer as pessoas entrar em transe só com o olhar deles e com as rezas dele. E Hitler foi atrás desses caras, meu. Quando eu era mais jovem, eu pensava que Hitler era só um tipo de um oficial seco e cruel. Mas quando nós estudamos a história de Hitler, encontramos um homem místico, encontramos um bruxo, rodeado de bruxos, de pessoas que estudam a natureza humana, os códigos do inconsciente e o mundo espiritual. Pessoas que obedecem a espíritos, ou extraterrestres, ou seres do submundo, ou queira, como você queira, ordenar essa questão. Então, as sociedades secretas, elas existem e sempre vão existir. Não adianta você ficar, porque acusaram que fulano é da sociedade secreta, cicrano. Isso é picuinha de crentes, picuinha. Todos nós sabemos que não é bem assim. E existem servos de Deus que chegam ao auge, é um homem de Deus, e não tem nada de sociedade secreta. Eles têm muita gente ajudando, muita gente ofertando, então ele vai atrás, né? Mas encontramos que essa sociedade secreta está embutida em tudo que é veículo de comunicação, alimento, poderes, política, e eles são assim mesmo. O que você tem que fazer é orar, viver sua vida. Às vezes você não consegue controlar nem a sua vida, você quer controlar o mundo. Deixa essa sociedade secreta controlar o mundo do jeito que ela quiser. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não é você dizendo, os Illuminati, que bicho feio, que bicho ruim, os bicho feio. Não é você dizendo isso que vai parar eles, não. Esses grupos têm 1000 anos, 2000 anos. Esses grupos não nasceram agora, não. É famílias, é raças inteiras. Não é você dizendo, meu Deus, eu não vou comer esse biscoito porque esse biscoito é do Illuminati. Eu não vou tomar esse iogurte porque esse iogurte é do Illuminati. Não é você fazendo isso que você vai acabar esses grupos, não. Não. Jesus nem se meteu com eles. Jesus nem se meteu com eles. Existia um Illuminati dentro do grupo de Jesus. Sabe quem era? Pastor, você está dizendo que existia um grupo secreto dentro do grupo de Jesus? Sim, existia. Judas Iscariotes. Todos os teólogos sabem que Judas Iscariotes participavam de um grupo chamado Zelotes. E esse grupo Zelotes era o Illuminati da época. Eles queriam um domínio mundial. E essa foi a brecha que Satanás encontrou dentro do coração de Judas para fazer Judas trair com Jesus. Porque Jesus não estava nem aí se era Roma, se era César, se era Israel, se a moeda era de Israel, se a moeda era de César, se pagava imposto, se não pagava. Jesus não estava nem aí. Jesus queria pregar o Evangelho. E Judas olhou e disse, Jesus está falando com samaritana. Eu não falo com samaritana. Jesus está curando o filho do oficial romano. Jesus está pagando imposto. Esse Jesus aí não é o Messias que nós estamos esperando, não. Que a gente quer o Messias para colocar Israel sobre todas as nações. Como é que esse Jesus aí começa a conversar com todo mundo, é simpático, cura até os nossos inimigos? Não dá não. Foi a brecha que Satanás usou para atacar Jesus. O Caifás fazia parte de grupos secretos. Era o sumo sacerdote. E o pessoal que era do templo era muito secreto. Nem tudo que é secreto é ruim, não. Entendeu? Nem tudo que é secreto é ruim, não. Existem coisas de intimidade entre marido e mulher que é secreto. E por isso é do diabo? A igreja. Quanto é que entra na sua igreja? Quanto é que sai? Quanto é que o pastor ganha? Você sabe? Não sabe. É secreto? É do diabo? Não é. É porque também a gente não vai dizer, o pastor ganha X, entrou X, o ladrão, como é? Como é que foi? Vamos buscar, hein? Então, o fato de ser secreto não quer dizer que seja ruim. Porque tem aquele símbolo, não sei o que lá, o símbolo da bandeira de Israel, não sei o que lá. O símbolo da bandeira de Israel veio de Salomão. E nós não sabemos se é mal, se é ruim. Eu acho que é bom. Porque a estrela de 6 pontas. Uma vez eu conversando com um cara desse, o cara disse, a estrela de 6 pontas é do diabo, porque não sei o que lá, é o símbolo de Salomão, do anel de Salomão, não sei o que lá, tal, sério. E eu disse, e a estrela de 5 pontas?
Ah, porque a estrela de 5 pontas é o bode, não sei o que lá, não sei o que lá, tal. Ah, pois vamos inventar uma estrela ou de 7 pontas ou de 4, porque se a de 5 é do diabo, se a de 6 é do diabo, então vamos inventar uma de 4 ou uma de 7 pontas. Aí se botar de 7, acaba dizendo 7 de ponta, tal. Bem, tem gente que vê o diabo em tudo. Eu sei que essa sociedade secreta existem pactos. Isso não é novidade, não. Não adianta a gente se assustar, não. Oh meu Deus, existem os Illuminati, estão querendo dominar o mundo. Estão querendo, não, eles dominam. Eles não estão querendo dominar o mundo, eles dominam. E deixa eles dominar. A igreja está presente? Tá. Então, o calo deles é a igreja. E eles só vão dominar 100% quando a igreja sair. Mas daqui para lá eles já estão dominando 90%, 93%, né? Domina até algumas religiões, não tem problema nenhum, não. Jesus Cristo nunca foi contra ninguém. Jesus é lícito pagar imposto a César. César é o nosso dominador, é o nosso Illuminati. Jesus disse, dá a César o que é de César. Dá ao Illuminati o que é do Illuminati. Ele quer? Pois tome. Quer o domínio? Tome. Agora a minha vida e a minha existência pertence a Deus. Não adianta você também se levantar contra grupos de domínios. Esses grupos são políticos. Né? São políticos. Tem Roosevelt, se levantou contra, foi assassinado. Temos várias questões. Roosevelt, nós que somos políticos não podemos ser contra, não podemos ser a favor de grupos secretos tal. 2 semanas depois mataram ele com um tiro na cabeça. Pronto, acabou-se. E aí os grupos secretos que ele combateu se acabou? Ele se acabou. O grupo secreto está lá. E ninguém sabe nem quem matou, porque foi 2 tiros. Um atrás e outro na frente. Foi 2 atiradores. O que matou de fato foi o que bateu atrás. Um bateu, ele virou. Quando o outro bateu, pronto, matou ele ali. Então foi 2 fuzil. Ou a bala foi, passou e voltou. Foi 2 fuzil. Então, quem foi que matou ele? E eu não estou nem querendo saber, ele já morreu, não tem nem osso mais. O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Eu vejo um irmãozinho lá dentro da favela, que mora numa casa de taipa quase caindo, sendo escorado por um pau. Ah, porque os Illuminati, vamos acabar com o Illuminati. Coitado. Coitado, meu amigo. Isso não é coisa para você. Você não consegue acabar. Jesus não quis acabar. Por quê? Jesus não era para dizer, vamos meter o cacete nesses Illuminati, vamos botar tudo para fora, vamos derrubar Caifás era podre de rico, vamos derrubar César. Jesus nunca disse isso. Nunca disse isso. Quando foram julgar Jesus, Jesus olhou e disse, eu fiz algum mal? O que foi que eu fiz de mal? Criaram, inventaram testemunha tal contra Jesus, mas Jesus não fez nada de mal, não falou contra ninguém, nem contra imposto, nem contra nada. Ah, a moeda comum europeia, isso é uma febre que dá nos crentes de repente, e depois passa, como o dente de ouro, como o cai, né? Como o arrebatamento que existia antigamente. Todas essas febres acabaram. Agora, a febre agora é Illuminati, né? Eu conversando com um amigo meu político sobre Illuminati, que Illuminati patrocinava os políticos e tal, e ele é político, ele disse, rapaz, me arruma um Illuminati desse, pelo amor de Deus. Né? Me arruma porque eu quero ganhar, tal. Bem, você está divulgando eles, né? Está divulgando eles, então esses grupos secretos sempre existiram. Lembrando sempre que a igreja foi um grupo secreto. A igreja viveu na França, a igreja era conhecida como os huguenotes, porque eles se moviam de madrugada e iam orar dentro dos túmulos. O rei Hugo, até hoje na França, é um espírito que aparece e assombra as pessoas. Então, eles disseram, ó, quem é esse pessoal que está passando aí? Ah, esses são os huguenotes. Tudo secreto, usando capu, para ninguém identificar quem era. Bem, a igreja ela foi secreta. A igreja católica tem a sua parte secreta. A igreja evangélica tem a sua parte secreta. Cada pessoa, cada ser humano que existe sobre a terra tem a sua parte secreta. Né? Agora, geralmente, as sociedades secretas causam medo porque você não sabe o que eles estão tramando. Né? Mas existem muitos, né? Os sábios de Sião, com aquele livro que praticamente provocou a Segunda Guerra Mundial, o domínio total do mundo, o domínio da sociedade alemã e tal. Para mim não interessa. Se eles querem o domínio, Satanás ofereceu esse domínio para Jesus. Ó, todos os reinos eu te apresento. E tudo isso eu te darei se prostrar de me adorar. E Jesus disse, não, só adorar o Senhor Deus. E rejeitou o diabo. Então Satanás ofereceu o domínio e Jesus não quis.
Então, esse mundo jaz no maligno, a tendência é aumentar mesmo. Esses grupos secretos, alguns são bons, como eu falei, alguns são ruins. Bons como, pastor? São bons, não fazem mal a ninguém, eles ficam ali estudando o Antigo Egito, estudando Salomão, estudando a magia, estudando, tá tudo bem. O bom que eu digo assim, eles não fazem mal a ninguém. Existem aqueles outros que querem fazer, que planejam isso, planejam aquilo, mas aí cada um cuide do seu e que Jesus proteja a todos. Amém? Essa é a minha opinião acerca de grupos secretos, né? Não participe de nenhum grupo secreto. E se eu participasse você não ia saber, porque era secreto, né? Mas não participo. E também respeito muito Silas Malafaia. O que o pessoal anda falando, Silas Malafaia é do grupo secreto, isso é besteira, isso é inveja, porque ele é um homem de Deus e tem muito poder, muita graça de Deus. E ele participa de um grupo, sim. O grupo que Silas Malafaia participa é um grupo muito respeitado. É o grupo da Assembleia de Deus, que é uma das igrejas mais respeitadas do mundo. Aí sim, esse grupo é um grupo abençoado de Jesus, um grupo que tem sua parte secreta, sua parte não secreta, porque todos nós, como eu falei, existem coisas em nós que são secretas. É um grupo abençoado, é um homem que tem o pai, pastor da Assembleia de Deus, o sogro pastor, a mulher da Igreja Assembleia de Deus, os filhos. Então ele é a Assembleia de Deus em carne viva. Então é um... mas tem aquele outro pastor que ficou acusando. Acusar é coisa do diabo. Acusar, todo mundo acusa, né? Às vezes é inveja, às vezes é despeito, né? E eu respeito até aquele que acusa. Bem, todos devem ser respeitados. Essa é a minha opinião acerca dos grupos secretos. E eu vou dizer mais uma coisa para terminar. Esses grupos secretos vão aumentar mais ainda. Agora, quando esses grupos secretos começam a se chocarem, aí nascem guerras. Nasce guerra. Aquele rei se revoltou contra aquele outro rei, mas às vezes não é o rei, é um grupo secreto que apoia o rei. Entendeu? Eu quero que Deus te abençoe e te ilumine em nome de Jesus. Amém. Equilíbrio em tudo que vê. Deus te abençoe.